E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar mais um programa do estudo das obras de André Luiz, né? E estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 39 e no programa passado nós comentamos sobre o que Dona Laura está conversando com André Luiz a pedido dele, porque ele está indignado com a situação do Tobias e as duas esposas no plano espiritual. Não, no plano espiritual é uma esposa e uma filha. Desculpa, as duas companheiras. Então, as duas companheiras. E aí ela está explicando, ele não está entendendo essa situação, e a explicação dele nos traz muitos ensinamentos. A explicação dela, nos traz muitos ensinamentos, em que ela fala para ele, comentou para ele que a gente precisa compreender o espírito de sequência que rege os quadros nossos na vida de evolução. E nós carregamos muito ainda da animalidade pela qual nós passamos, pelo reino animal. Trazemos muita coisa de lá. Na questão da união, do matrimônio, é que nós agimos como animais muitas vezes. E aí falamos também sobre a questão da monogamia, que é um progresso, Allan Kardec fala, é um progresso para que nós treinemos a fidelidade, a compreensão, não é? Para que um dia essa fidelidade, essa compreensão, que nós vamos treinando e treinando, até que um dia ela fique incrustada em nós e nós possamos ser fiéis realmente a Deus, que nós ainda não somos, a grande maioria de nós. E ela vai continuar aqui no meio do... qual parágrafo? Parágrafo 12. No meio do parágrafo 12, ela continua assim. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. E ainda não compreendemos, porque é um assunto bem complicado. Então, no livro Ação e Reação, o instrutor Silas, ele explica ao André Luiz, ele dá uma explicação dizendo o seguinte, que a gente pode encaixar o raciocínio aqui. Ele fala assim, é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. O nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais, consubstanciando simplesmente os nossos desejos. Não é? Então, o que a gente às vezes chama de amor não é o verdadeiro amor ainda. E o sexo está diretamente incluído aí, na questão da atração física, que a gente fala que é amor. E não é, isso não é. Então, nós estamos longe ainda de atingir. Agora, a ideia, a compreensão, como ela está falando aqui, demoramos a compreender. A compreensão é que nós estamos fazendo. O que o André Luiz está experienciando, né, vivendo essa experiência aqui de observação e análise e aprendizado, não é a primeira vez dele, com certeza. Ele já passou por isso. Ele vai compreender
que a gente vai ver futuramente na obra, ele vai compreender isso, vai ser o André Luiz que a gente conhece das outras obras, mas ele vai encarnar, ele vai reencarnar, assim como todos nós passamos por esses aprendizados, estamos reencarnando e vamos reencarnar muitas vezes ainda. Porque aí, se realmente o aprendizado ficou incrustado em nós, ele vai poder ser colocado na prática. Aí vem a convivência do matrimônio. De acordo com aquilo que nós precisamos aprender com relação a isso, é a dificuldade que o matrimônio vai ter. Por que eu não casei com a fulana? Fulano deu sorte de casar com o ciclano ou com a ciclana. Porque o fulano e a ciclana precisavam daquela experiência ali. E você não, você dessa experiência aqui. É a necessidade nossa de cada um, a dificuldade de cada um. Não é? Então, a gente pode se lembrar aqui do que a gente já comentou alguns programas atrás. É uma página muito interessante do espírito Kevin Van Dyne, psicografado por Valdo Vieira, no livro Técnica de Viver, capítulo 22, Muito de Nós Dentro de Nós. O Kevin vai falar que nós temos um inimigo terrível dentro da gente, que é o passado. São as nossas experiências equivocadas em determinadas áreas. Aqui, a dona Laura vai pegar a área sexual, né, que é a área que está muito... que está relacionada ao casamento, né? Porque a gente sabe que os relacionamentos de casais existe a energia sexual, vamos dizer assim, existem os relacionamentos sexuais. E todos nós trazemos traços, como o Kevin Van Dyne explica para a gente traz dentro da gente um verdadeiro cemitério de animais. Então, como a gente comentou, como é que o homem primitivo agia, né? Como é que o animal agia, né? Na relação com o sexo? Era algo puramente físico, não é? A fêmea só o interessava quando estava no cio, fora disso largava para lá, né? Formam até um clã e tudo, mas se tiver que namorar outras da mesma espécie, não tem isso, porque ali só funciona a questão animal, a lei de reprodução na parte animal. Então, o Kevin Van Dyne, ele nesse capítulo 22, Muito de Nós Dentro de Nós, ele vem dizer que a doutrina espírita nos faculta o estudo livre e amplo da lei da reencarnação e oferece-nos, com a reencarnação, a chave da lógica para a penetração em nós, a fim de remover para sempre os fósseis do mal que muitas vezes acalentamos desprevenidos. Então ele vai falando que se a gente se observasse o próprio comportamento em determinadas ocasiões, a gente veria comportamentos de animais, mas que o espiritismo vai nos ajudar a arrancar de dentro da gente essa animalidade que a gente traz. E no caso do André Luiz, não é? Ele tem traços, vamos dizer assim, né? Ele ainda traz traços de animalidade na área sexual. E que ele vai ter que trabalhar isso, vai ter que começar a pensar diferente. Então, todos nós, em várias áreas, temos essa dificuldade. A gente vai ter que parar e analisar como é que está o nosso comportamento perante a vida, perante a sociedade. Como é que nós estamos nos comportando, né? Porque agora a gente tem que compreender que também não vai ser de uma hora para outra. É o que ela falou do espírito de sequência. A gente também tem que se aceitar, né? Bom, detectou, eu sou assim, eu vou me esforçar para melhorar. O que a gente não pode é desistir, porque, né, desistir já não cabe mais essa palavra desistência já não cabe mais no nosso discurso, porque a gente tem que se esforçar. A gente já sabe que existe uma lei chamada lei de progresso, que o espírito de sequência faz parte dessa lei, então a gente tem que ter um pouco de calma, que um dia a gente vai, como disse a pergunta 540, um dia a gente vai se tornar arcanjo, anjo, mas leva um tempo, né? Então, é o que ela diz,
Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Porque a gente, eu não sei se você já leu isso, que a gente já empregou muitos séculos. Não, né? A gente só foi até aí, né? Que ela vai continuar o assunto. Não será... Continuando então. Ela vai explicar a ele. Não será fácil para você... Não, a gente já... Não, empregamos muitos séculos, já lemos? Já, né? Já. Então não era será... isso que eu ia ler. Então tá. Não, pode. Quer comentar? Não, eu só ia ler. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Porque não é fácil mesmo, não. Para nós também não seria. Porque o raciocínio é esse, gente. Olha, o Tobias era casado, aí ele ficou viúvo. Aí a esposa desencarnou, plano espiritual. Pá. Aí ele foi e casou de novo. Aí... Quem desencarnou depois foi a segunda... A Hilda desencarnou primeiro, depois a Luciana. Depois a Luciana. Aí ele depois desencarnou. No plano espiritual, chegou lá na colônia, ele estava convivendo... Não, quem desencarnou por último foi a Luciana. A Luciana, desculpa, ele desencarnou, depois veio a Luciana, a segunda esposa por último, Quando a Luciana chegou, ele já estava morando com a Hilda. E aí, antes era obsessora deles. Exatamente, que era obsessora deles. Por isso que a dona... Aí ficou os três morando junto, porque a dona Laura falou assim, olha, não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Porém, a gente leu que lá no lar, a convivência dos três, a convivência como marido, como esposo e esposa, é com a Hilda. É com a primeira. A Luciana vai reencarnar porque o esposo, inclusive, ela falou isso para ela. Detalhe, ela está reencarnando. Já está noiva. Já está noiva, ela vai reencarnar porque o esposo vai... Então, o noivo dela já nasceu. Já nasceu. E ela vai voltar lá. Então você não confunda as coisas. O que acontece, mesmo assim não está... Mesmo assim, porque quando eu li a primeira vez o livro, já tem um tempo, eu falei, ele tá com as... Eu também pensei, mas ele tá namorando as três? Não é isso, não é isso. As duas. Já está aumentando. Eu já estou até aumentando, gente. Coitado do Tobias, já arranjou mais uma esposa. Ele está namorando as duas, não. E não é isso. Agora, mesmo não sendo isso, tem que ter uma compreensão com C maiúsculo aqui, na história. É isso que ela está falando para ele aqui. É esse sentimento. Mas porque está preparando ele. Muito importante. Porque vamos lá. Entretanto, porque tem sempre uma proposição aqui, né? Entretanto, a felicidade ali é muito grande. Por quê? Pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra, que é o egoísmo que ela está falando, por laços de luz em tão pouco tempo. Porque antes a Hilda começou a obsediar o casal. Quer dizer, a Luciana, por sua vez, não tinha um ciúme doentio da primeira esposa. Imagine como é que não foi esse segundo casamento do Tobias. Porque ela vai dizer que nem todos conseguem, né, substituir cadeia de sombra por laço de luz em tão pouco tempo. Exatamente. Não é? A Luciana com Tobias, a segunda esposa, devia viver no inferno. Porque ela queria algo mais, né, da relação. E o Tobias não podia dar. Ainda tinha a obsessão lá da Hilda, né? Que perturbava o casal. Porque é o que muitas vezes pode acontecer em alguns lares. Aquele que partiu, que desencarnou primeiro, não aceitando a condição, pode se tornar um obsessor na família. E é isso que eles estão tentando evitar que aconteça com André Luiz. Porque a esposa vai estar casada já, e se ele não entender a situação pelo vigor do caráter de André Luiz, porque lembra, lá no umbral, ele dava soco, ele brigava, ele não é um espírito manso, não é. Né? Coisa que ele não é manso. Então, conhecendo o caráter dele, que já lá no umbral, quando falavam de suicídio, ele brigava, ele dava soco, ele queria partir para a briga, eles sabem que, de repente,
Se ele não compreender bem a situação da esposa com o segundo marido, ele pode se tornar um obsessor da família. E ao invés de continuar a sua evolução, vai ficar lá agarrado, sabe lá Deus por quanto tempo, não é? Exatamente. Piorando a própria condição para uma próxima reencarnação. Então, isso aí, então, isso que a Teresa falou seria a consequência. E a Dona Laura, exatamente o ensinamento que os espíritos dão, a Dona Laura é o auxiliar aqui para o ensinamento dele, para exatamente não acontecer isso. É todo um preparo que ele está tendo para quando ele for ver a esposa casada de novo. Casada de novo já, não é? E não vamos dar spoiler, não, deixa lá. Deixa mas chegar lá. Não, que não, porque não era só ver o marido, era a situação que se formou no novo lar. Exatamente. Que pode ser, hein, Marco? Pode ser o que a Luciana fazia. Ah, sim, exatamente. Não vamos falar, não. Vamos deixar lá para quando chegar lá, para quando ele for visitar a família. Porque não é só, ele não vai sentir só a presença do segundo esposo que vai incomodar. Vai ser o comportamento da própria esposa com relação a ele. Não é? Então, de repente, não é? No caso, a Luciana e a Dona Hilda devia acontecer certas coisas que desagradavam a uma e a outra. Esse ponto do casamento, essa questão do casamento, é uma questão de suma importância no nosso aprendizado dentro do ensinamento do Espiritismo, porque é o que nós já dissemos antes, né? A união de duas almas, que os Espíritos falam. A união de duas almas não se dá por acaso. É a convivência mais estreita que nós temos, de maneira geral, na sociedade ocidental, principalmente, que é o progresso, que é a monogamia, que é o progresso, como Allan Kardec coloca, da sociedade. É a união mais estreita. E por ser a união mais estreita, por que tem que ser tão estreita assim? Para que nós consigamos o equilíbrio entre aquela pessoa que está junto conosco, que muitas vezes nos prejudicou ou nós prejudicamos. E também que através dessa união venham aqueles espíritos a que nós devemos muito, que são geralmente os filhos, não é? Então, essa união é de fundamental importância para o nosso progresso íntimo. Por isso é que nas obras de André Luiz, principalmente, nós vemos vez por outra casos assim. No livro Ação e Reação tem o caso do Ideu e da Marcela. No livro Sexo e Destino tem alguns casos. No livro E a Vida Continua. Na obra Entre a Terra e o Céu, então, tem muitos casos, tem alguns casos assim. São casos que são nos relatados de aprendizado do convívio estreito, que tem que ser assim para o nosso aprendizado, que é o casamento. Necessário que seja. Por isso, o André Luiz está aqui, o aprendizado para ele e para todos nós, né? Está aqui espantado. Vamos continuar então. Dá para continuar mais um pouco? Parágrafo 13. Mas temos nisso uma regra geral? É que ela fala, nem todos conseguem subir. É isso mesmo, Mas aí o André Luiz pergunta, mas temos nisso uma regra geral? Quer dizer, tudo aqui é assim? Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez, que foi o caso do Tobias, restabelece aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Foi a mesma pergunta que os saduceus fizeram a Jesus. Não é? Pode falar. Então, eles perguntaram, para fazer uma pegadinha para Jesus, eles perguntaram sobre isso. E se uma mulher, porque lá na época em Israel, se a mulher ficasse viúva e ela não tivesse filhos, o irmão do que morreu tinha que cuidar dela. E eles perguntam a Jesus, mas uma mulher que teve 7 maridos, né? Quando ela morrer, quem é que vai ser o marido dela? Aí Jesus diz que os anjos é diferente dos seres humanos. O que ele quer dizer? No mundo espiritual, a verdadeira relação, no fundo era isso, a verdadeira relação de matrimônio é de alma a alma, é de sintonia perfeita. Então, daqueles 7, aquele que ela tivesse uma maior sintonia espiritual, olha como o Espiritismo vem nos aclarar essa fala de Jesus, né? Que depois a gente vai Lucas capítulo 20 e 27.
Evangelho de Lucas. Que os anjos não se dão ao sexo, não é isso que Jesus responde? Lucas o quê? Lucas 20, capítulo 20, Evangelho de Lucas, versículo 27 a 37. Então, o Espiritismo vem nos explicar, né, por isso que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Os Espíritos vêm nos dizer isso, que na realidade, o que Jesus quer dizer? Que no mundo espiritual é diferente. Ele fala em anjo, mas era a linguagem daquela época, de 2000 anos atrás. Né, que os anjos não se davam a sexo, não como a gente compreende, porque também eles estavam querendo saber com quem ela ia ter relacionamento sexual, não é, depois da morte. Então Jesus diz que no mundo espiritual a coisa é diferente, não é, do que a gente entende, não é, aqui na Terra, que lá ela, né, o que o Espiritismo vem dizer pra gente? Que lá, essa mulher, dos 7, ela poderia eleger um, porque realmente é a sua alma afim, mas podia não ser nenhum, não é? Que ainda não era o companheiro, vamos dizer assim, a alma gêmea dela. Então, a resposta, o Espiritismo vem nos ajudar a compreender melhor o que Jesus disse aos saduceus. E o que a dona Laura está tentando, né, explicar, ela vai, né, novamente falar, porque para o André Luiz está difícil, né? Que aí foi a pergunta agora que ele fez. Mas todo mundo é assim? Todo mundo que morreu, né, vai encontrar com suas esposas ou vai morar junto com seus esposos, com todos eles? Aí a dona Laura vai começar a explicar para ele, porque ele está emperrado aqui nessa situação. Vamos lá. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Os animais têm afeição, mas não têm compreensão, às vezes, né? Exatamente. E tem pessoas humanas, que ela não está falando aqui do animal, não, eu que estou falando. Mas tem pessoas que ainda sabem ter afeição pelo outro, mas não tem uma compreensão ainda ampla da vida, né? Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. A construção vibratória aqui que ela se refere é ao lar, a família, né? A casa. Isso. É diferente. Lá todo mundo tem o compromisso de pensar no bem, de viver só experiências boas, né? O caso Tobias é o caso da vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Então, compreensão é uma conquista evolutiva. A pessoa pode ter sentimento, mas não tem compreensão. No livro ainda não. Entre a Terra e o Céu, nós temos isso. Estamos terminando o tempo, falta pouco, mas dá para a gente falar um pouquinho. O livro Entre a Terra e o Céu, muito interessante. O Amaro ficou viúvo, tinha 2 filhos e casou novamente. A esposa desencarnada não queria saber disso. A Odila ficou obsediando a família. A Zulmira, principalmente. Obsediando, principalmente a Zulmira. Então, depois tem a sequência da história, mas ficou obsediando. O menino dela morreu, o filho que o Amaro morreu, a Odila viu, e aí o menino foi para o Lar da Bênção, instituição para crianças no plano espiritual. E aí ela ficou com ódio, tinha ódio da Zulmira, que era a segunda esposa do marido dela. E aí a irmã Clara, que fala para ela assim, que é um espírito protetor, fala assim: você não quer ver seu filho? Bem resumindo, né? Quero, mas você só vai poder ser seu filho se você começar a mudar o seu sentimento com relação à segunda esposa do seu marido. E ela teve que mudar, é dano que se recebe, diz Francisco de Assis. Quer dizer, então, é essa questão que vai mudando a ideia, e o livro continua a história muito interessante. Então é isso que a gente tem que aprender, porque é o que ela fala aqui, olha... É o caso da vitória da fraternidade. O caso da vitória é o caso... O caso deles é o caso da vitória da fraternidade real por parte de 3 almas, que é fraternidade real. Eles não contam como foi o detalhe aqui da esposa do Tobias com a segunda, a uma obsediando e tal. Eles não contam o detalhe, mas se houve uma vitória da fraternidade real, porque não tinha antes. Né? Tinha uma obsessão, alguma coisa. Os 3 se esforçaram para resolver as pendências. E isso, gente, acontece corriqueiramente, né?
Então a gente tem que aprender essa questão da fraternidade, e geralmente aprendemos a duras penas. É verdade. Com certeza. Então estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Muita paz a todos. A paz de Jesus esteja convosco. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.